Agora as crianças estão dormindo no velho trapiche. Antigamente tudo isso aqui era mar. A água até passava por baixo da ponte, até que areia invadiu tudo. Não tem mais veleiros, trabalhadores e nem mesmo a canção de marinheiro. Durante muito tempo só tinha ratos, os senhores exclusivos daquele trapiche. Até que veio um cachorro. Durante a primeira noite não dormiu. Estava ocupado rasgando os ratos em pedacinhos. Mas era um cachorro vagabundo, então não demorou para sair de lá. E os ratos voltaram a dominar novamente, até que os capitães da areia avistaram o lugar. Mas eu tenho que falar pra vocês de Pedro Bala. Desde seus 5 anos ele era chamado assim. Hoje tem 15 e faz 10 anos que vagabundeia pela cidade. Nunca soube da mãe, só sabe que seu pai foi morto. Quando entrou pros capitães da areia, quem mandava era um tal de Raimundo. Onde eles brigaram e ele puxou uma navalha. Cortou o rosto de Pedro. Tem a marca até hoje. A revanche chegou quando Raimundo tentou surrar um menino chamado Barandão. Bala defendeu o menino e foi a briga mais sensacional de todas. Claro que ele ganhou, e todos reconheceram sua chefia. Também temos João Grande, o mais alto e mais forte do grupo, mesmo só com 13 anos. Faz 4 anos que tá na rua, desde o dia em que seu pai foi pego por um caminhão. Nunca mais voltou pro morro. Chegou até a ser líder por um tempo, mas não achava que tinha inteligência para isso. Apesar de tudo, tinha um bom coração. Havia também o professor. Esse gostava de roubar livros, mas ele nunca vendia. Era o famoso contador de histórias do grupo. Aquelas histórias que enchem o coração, sabe? Ele é muito respeitado. Pedro Bala nunca faz nada sem antes consultá-lo. Era bom em arquitetar planos. Era um dos poucos que sabia ler, e o único que tinha leitura como hábito. Toda noite, estava com a cara metida em algum livro. Também era um desenhista talentoso. Gostava de ganhar dinheiro com isso. Mais uma vez, quando estava desenhando um homem com um sobretudo enorme, achou que seria uma boa ideia destacar o sobretudo no desenho. Era engraçado ele ser muito maior que o homem. Achou que ia agradá-lo, mas ao invés de receber umas moedas em troca, ganhou um soco nos rins e um chute na cara, pois o homem se achava importante demais e achava que não deveriam tirar sarro de gente como ele. Então ele resolveu se vingar, e no outro dia atacou o homem com uma navalha na mão. Fez só um corte. O homem saiu correndo e deixou o sobretudo que carregava nas mãos para trás. E foi assim que o professor ganhou o sobretudo. Ah, e também tem o sem pernas. Esse menino é bem problemático. Ele é coxo, por isso o apelido. A grande vantagem é que a sua deficiência amolece o coração das pessoas, que dão um lar temporário em sua casa por tempo suficiente para que ele memorize onde estão suas coisas de valor e o melhor jeito de entrar e sair. Então, na noite marcada, os capitães realizam um furto. Sem pernas é um menino cheio de ódio. Ódio de todas as outras pessoas porque sente falta do carinho de mãe, que para ele era a única coisa que o tiraria do tormento. Às vezes invejava Pirulito, um menino que encontrava sua felicidade no ser invisível que chamava de Deus. Sentia até mesmo de Barandão e Almiro, amantes em segredo, porque a homossexualidade era proibida no grupo. Eles encontravam a felicidade um no outro. Gostava de zoar todo mundo. O riso era seu melhor entorpecente. Já foi preso uma vez, e no reformatório foi espancado. Esse dia o persegue nos seus sonhos e no seu ódio até hoje. Sua maior satisfação é basicamente descontar sua raiva em pessoas que não têm nada a ver com isso. Para ele, todos os ricos eram os culpados da desgraça de todos os pobres. Os ricos tiraram dele o direito de ter uma boa vida e o carinho de uma mãe. Nem todos gostavam dele. Ainda tinha o gato, de 14 anos, índio maluqueiro de Aracaju. Assim que entrou para os capitães de areia, conquistou a simpatia de um menino chamado Boa Vida, mas ele desconfiava de suas intenções. Ele lhe deu parte do seu jantar, cigarros para fumar, além de ir roubar com ele pela cidade. Gato gostava de roubar coisas mais para usar do que para vender. Ele era muito vaidoso. Roubava as roupas mais bonitas que podia, além de gravatas, sapatos e meias. Em certo momento, Boa Vida tentou tocar suas coxas, e ele se afastou, com uma risada. À noite, Boa Vida perguntou se ele queria dividir o lençol, já que tinha acabado de chegar, e não tinha nenhum. Ele aceitou, e quando fingiu dormir, sentiu alguém tentando tirar suas calças devagar. Ele se levantou num pulo e Boa Vida foi em cima dele. Queria ir por bem ou por mal. Mas Gato era muito ágil e derrubou o menino, e ainda levou o lençol dele e foi dormir em outro canto. Ah, teve uma vez que Gato estava de olho em uma prostituta chamada Dalva, de 35 anos, mas ela não dava bola. Até que um dia seu amante parou de visitá-la e ela pediu para o Gato procurar por ele. Ela deu o endereço e ele chegou lá e viu o tal homem com outra mulher, e disse que não queria saber mais de Dalva. Gato defendeu Dalva e saiu, mas não sem antes roubar a bolsa da mulher que nem sequer percebeu. Ele voltou e propôs que eles gastassem o dinheiro dela, mas Dalva disse que ele merecia ficar com ele. Então, do nada, começaram a trocar uns fluidos corporais e aí ele começou a visitar ela toda noite. Ainda tinha o padre José, amigo dos capitães da areia.
Seu sonho era melhorar a vida daquelas crianças que ele via como pobres vítimas. Tentou até dar uma delas para uma das beatas da igreja cuidar, pois achava que a livraria da inutilidade e de bônus arrumaria a vida da criança. Mas o menino escapulou de casa levando tudo que era de valor. Não deu muito certo. Apesar disso, tinha esperança. Sua maior conquista foi Pirulito, um menino que se tornou muito devoto a Deus. Também conseguiu extinguir a homossexualidade presente no grupo, mas infelizmente nada fez em relação ao estupro que eles praticavam com as meninas da cidade. Pirulito passava horas rezando, e quando rezava parecia estar em torpor. Olhava fixamente para os quadros que o padre lhe deu. Não parecia estar mais na miséria, mas sim em algum lugar bem longe dali, bem próximo de Deus. Ele se sentia genuinamente feliz, até que descobriu que Deus não é só amor, mas também castigo. Então ele se viu num beco sem saída, porque era obrigado a pecar para sobreviver e etc. Tinha muito medo do fogo do inferno. Uma vez roubou uma estatueta da Virgem Maria que estendia Jesus nos braços. Ele sentia que ela estava entregando a ele. Ele parecia faminto e com frio, pobre, magro. As outras estatuetas exibiam o menino Jesus, gordo e cheio de vida, um Deus rico. Ninguém queria comprar o Deus pobre, e Pirulito sentia que ele deveria ser seu, e assim ele poderia acabar com sua fome e seu frio. Depois de horas pensando em como ele iria queimar no fogo do inferno, ele tomou coragem para roubar a estatueta. Sentia que Jesus precisava dele. Quanto às suas aventuras, vou contar 3. Uma vez, tiveram de realizar o roubo de uma caixa e substituir ela por outra igual. Nessa caixa tinha cartas de 2 amantes, mas a mulher era casada. O empregado descobriu e pegou tudo, botou na caixa e ia dar ao patrão. Estava sentado em cima dela quando os capitães a viram. Então, um tocou a campainha e quando ele levantou, Pedro trocou as caixas. Voltaram e receberam do outro amante a recompensa. Teve uma vez que chegou na cidade um homem com um carrossel desbotado. Estava falido e se mudou para lá para ver se fazia dinheiro. Contratou 3 dos capitães para ajudá-lo, e o carrossel fez a alegria de muitas crianças, inclusive dos capitães, que foram convidados para dar uma volta. Eles encontraram um pouco de infância naquilo tudo. O homem contou até que uma vez conseguiu salvar uma vila com aquele brinquedo. A vila estava para ser atacada por um lampião, porém quando viram o carrossel, os cangaceiros resolveram dar uma folga para se divertir. Girando no brinquedo, desistiram de atacar. E foi assim que os homens escaparam de serem mortos e as mulheres de serem violentadas. Tudo por um carrossel. No dia em que estavam convidados para ir ao carrossel, Padre José estava com eles. Foi visto por uma irmã da igreja que começou a criticá-lo por andar com aqueles ladrões. Pedro Bala tentou falar com ela, mas ela o afastou com um empurrão e disse que se não fosse o padre, chamaria a polícia. Pedro riu, porque pensou que se não fosse o padre, eles já teriam roubado ela e saído correndo. Falando agora de uma outra aventura, teve uma vez em que Sem Pernas foi aplicar seu famoso golpe de menino deficiente abandonado numa senhora. Ela o acolheu em casa, deu de comer e vestir. Chorou porque o via como um filho, igual que ela tinha antes de morrer. Sem Pernas gostou muito da família. Ficou por 8 dias, mas Pedro estava apressando. Não queria trair os capitães, muito menos Dona Esther. A odiou por amá-lo. Queria que ela o odiasse também. Finalmente tinha um carinho de mãe que queria, mas os meninos estavam sem comida. Então, quando tomou coragem, fugiu. Deu as instruções e a casa foi roubada. Mas o que saiu no jornal foi que o filho de Dona Esther estava desaparecido e ela estava triste e desesperada. Sem Pernas nunca voltou e desde então ficou ainda mais amargurado. Agora posso falar dos destinos de cada um. Pedro foi preso e torturado por 8 dias, mas fugiu e se tornou um líder grevista, inspirado pelo seu pai. O professor viajou para o Rio de Janeiro para estudar numa escola de artes, com a ajuda de um poeta que se encantou pelo seu trabalho. Sem Pernas morreu em uma perseguição com a polícia. Gato virou cafetão de Dalva e foi para Ilhéus para enganar ricos. Pirulito começou a estudar para virar padre. O padre José conseguiu sua tão sonhada paróquia. Mas era só porque nenhum outro padre a queria, já que ficava em um local cheio de cangaceiro. E por fim, Boa Vida era procurado pela polícia por uma confusão no bar.